falar que quando as abelhas desaparecerem, nós vamos ter só mais 4 anos de sobrevivência? Parece exagero, né? Mas os cientistas estão seriamente preocupados com isso. Meu nome é Eliseila, eu sou especialista em inovação. E hoje vim falar com vocês um pouco sobre qual é a lição que essas criaturas de 2 centímetros podem ensinar para um município como o nosso, por exemplo, ou como o seu, onde você estiver. O maior problema que a gente percebe é que todas as cidades, a maioria ou todas elas, desejam ser um polo de inovação. Só que para você ser um polo de inovação, você tem algumas coisas ali para acontecer. Apesar da gente ter todos os ingredientes, a gente não tem efetivamente isso acontecendo. Então, apesar de toda a boa vontade que existe entre as pessoas, ou as empresas, ou as universidades, isso não acontece. E por que será que isso não acontece? Bom, primeiro, a gente tem que desfazer um equívoco, um erro que as pessoas têm. Elas confundem invenção com inovação. Invenção é aquilo que eu crio para resolver um problema, mas não necessariamente ele vai ser usado pelas pessoas. Quando ele não é usado pelas pessoas, ele vai ficar numa prateleira e ele vai ficar lá parado, engavetado e não vai servir para nada. Isso é uma invenção. Agora, a inovação é uma invenção que resolve um problema, mas que as pessoas usam para resolver os seus problemas no dia a dia. Então, o termo inovação, ele está ligado a isso, ele resolve o problema. Uma coisa que foi inventada, mas que resolve o problema. Mas por que, então, que a gente continua com esse problema, né? A gente percebe que a gente tem todos os atores dentro do município, que são as universidades ou as instituições de ciência e tecnologia, chamadas ICT, onde a gente tem a geração de conhecimento, onde a gente tem a geração de pesquisa, onde a gente tem os talentos nascendo. A gente tem os governos que vão criar as leis, as regras, o fomento e ainda fazer conexões. Nós temos as empresas e as startups que nascem para transformar ideias em soluções que são usadas pelo mercado. E a gente tem a sociedade, o cidadão. Nós é que temos os desafios reais do dia a dia para que as pessoas possam resolver. Mas também somos nós que vamos validar, que vamos fazer com que essa solução realmente seja utilizada. E, por último, nós temos os intermediários, os ambientes, que são os parques tecnológicos, os hubs, os centros de inovação, as incubadoras de empresas, que são os locais onde a gente promove o encontro dessas pessoas. Nós temos todos os atores aí funcionando. Por que isso não funciona, então? Por uma razão. Existe uma desconfiança entre os atores. E aí, essa desconfiança, ela faz com que a gente tenha o isolamento, o afastamento desses atores. E aí, quando eu tenho esses afastamentos, eu crio iniciativas que são isoladas. A gente vê em todo lugar pessoas fazendo iniciativas para fazerem movimentos de inovação, de encontros, de comunidades. Então, eu tenho iniciativas isoladas, fragmentadas, mas que os resultados que elas geram são limitados. E esses resultados limitados, eles fazem com que os talentos que a gente tem dentro do nosso município, que saem das universidades ou das pessoas que querem empreender, elas vão embora. Por quê? Porque elas não têm aqui as oportunidades para que elas possam desenvolver as soluções que elas estão pensando. Então, elas saem daqui, que a gente chama de fuga de talentos. Tendo a fuga de talentos, a gente não tem o nascimento de novas empresas. E sem o nascimento de novas empresas, a gente não consegue gerar novos empregos e a gente não consegue gerar renda. E aí, quando a gente chega nesse cenário,
a gente tem uma estagnação, um bloqueio econômico. E essa estagnação é o que a maioria dos movimentos acontecem dentro das cidades. Elas ficam paradas ali. Mas essa estagnação, ela pode ser evitada. Como é que a gente pode evitar isso? Confiança. Confiança mútua. Agora, olha para essa figura. A gente tem ali 2 blocos, tá? Um distante do outro, tem um abismo no meio. Mas tem uma trança ali ligando os dois, não tem? Essa trança, ela não é de concreto. Ela não é de tecnologia. Ela é de relacionamento humano. É ali que a gente tem as conexões. É ali que as pessoas começam a interagir. E é nessa interação que começa a haver uma aproximação. Só que a gente acha que a inovação, a gente sempre teve uma confusão muito grande entre onde a inovação acontece, né? E a gente chama os ecossistemas de inovação de infraestrutura. Existe uma confusão muito grande com relação a isso. Eu sempre associo ecossistemas de inovação com infraestrutura. Só que não é infraestrutura. Ecossistemas de inovação são pessoas, não são paredes. A gente não tem ali nenhum tipo de infraestrutura concreta que faz um ecossistema de inovação acontecer. Se fosse assim, todos os parques tecnológicos, todas as incubadoras, todos os centros de inovação, tudo que a gente tem de ambiente disponível faria inovação acontecer. E ela não acontece assim. Por que ela não acontece? Porque a gente precisa colaborar um com o outro. É a trança que está ali, o relacionamento humano. Então, quando eu começo a ter a colaboração na prática, a gente começa a entender que o ecossistema de inovação pode estar acontecendo na prática. Então, como que é a colaboração na prática? São 3 sinais que a gente vê para essa engrenagem rodar. A sinergia, a polinização cruzada e a competição. O que é essa energia? O todo é maior do que a soma das partes. Então, o que cada um de nós faz sozinhos não é nada. Agora, nós todos fazendo juntos, isso cresce de uma maneira sobrenatural. Quando a gente fala de polinização cruzada, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de ideias que estão aí livremente dentro dos ambientes que a gente está. Só que, a um passo que as pessoas se reconhecem, se encontram, começam a interagir, essas ideias começam a tomar mais forma e a se realizar. Então, eu começo a criar novas ideias. E o que é a competição? A competição é uma competição por eficiência, mas uma colaboração pelo conhecimento. Então, quando a gente consegue fazer com as pessoas, que as pessoas se juntem para realizar algo que sozinhas elas não conseguiriam, mas elas juntas conseguem transformar as coisas, nós estamos tendo ali a competição acontecendo. Muito bem. Estamos vendo a colaboração na prática. Quando a gente tinha... assim, a gente ainda tem municípios que estão funcionando dessa forma, que eles têm uma mentalidade em que esses 4 atores são isolados, eles ficam cada um dentro do seu quadrado, fazendo só o que remete a eles. Então, a academia está ali, a universidade está ali, o governo está ali, as empresas estão ali e a sociedade está ali. Só que cada uma pensando só em si mesma. Quando a gente tem esse tipo de dinâmica, eu estou só estimulando competição e estou falando de segredos. Ninguém consegue contar nada para ninguém, todo mundo fica com medo de fazer coisa com o outro, porque vai me roubar, porque vai fazer isso e aquilo. Mas hoje, quando a gente fala em ecossistema, a gente vai para um novo modelo que é mais vivo. Então, eu tenho esses 4 atores, só que interligados
né? Eles têm uma rede, um tecido ali por trás, que faz com que eles se relacionem. E aí o foco passa a ser, então, colaboração, polinização cruzada e fronteiras abertas. Ou seja, todos eles estão abertos, não é isso? Muito bem. A gente está vendo os 4 atores aqui. Os atores não mudam, mas a forma como esses atores se relacionam mudou. E quando a gente começa a ter essa mudança com os sinais de colaboração, a magia da interação acontece. E aí, como que funciona isso? O talento que nasceu lá dentro da universidade ou na sociedade mesmo, ele descobre um problema local, um problema do cotidiano, do dia a dia das pessoas, e precisa se associar com o poder público, que vai facilitar o caminho, reduzindo burocracia, buscando fomento, trazendo fomento público, abrindo um caminho para que essa solução possa ser realizada. E eu tenho também o empreendedor na outra ponta, porque ele vai pegar essa solução e vai transformar essa solução para o mercado. Então, eu vou investir numa solução que vai ser colocada no mercado. Quando essa trança, né, esse alinhamento, essa interação acontece, eu tenho inovação real ali no final da ponta. E qual que é o nosso papel? O nosso papel enquanto cidadão, enquanto pessoa que está dentro dos ambientes, que está dentro da academia, que está dentro do governo, que está dentro da empresa e que precisa interagir. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é de colaborar, conectar e confiar. 3 palavrinhas, né? 3 palavrinhas. Simples, mas elas são transformadoras. Quando eu falo de colaboração, eu estou substituindo competição isolada por cooperação inteligente. Então, as pessoas começam a trocar informações, começam a se alimentar umas com as outras e cocriam soluções e fazem o que elas vieram para fazer quando elas estão juntas. Quando eu tenho a conexão, quando eu vou me conectar, eu vou apresentar pessoas, vou apresentar ideias, vou apresentar soluções. Como que é isso na prática, né? Eu vou apresentar, imagina uma situação, eu conheço a Adriana, e aí eu falo assim, Adriana, eu conheço a Renata e você precisa conhecer a Renata. E aí eu vou lá, apresento a Adriana para a Renata. E as duas se conhecem. Eu fiz isso. Eu tomei a iniciativa. Então eu estou conectando. Quando eu falo de confiar, que é o pior deles, né? É o mais difícil. Ainda mais hoje, né? A gente fala de confiança, até arrepia, né? O que é confiar? É o mais difícil, mas é o mais poderoso deles. Por quê? Porque quando a gente apoia os talentos, quando a gente aproxima as pessoas, quando a gente investe nas soluções, quando a gente faz com que as empresas que a gente está aqui tenham vez antes de outras que vêm de fora, eu estou confiando naquilo que eu estou produzindo aqui. E essa produção, isso que eu estou fazendo, vai me gerar uma riqueza local. Por quê? Porque eu estou investindo nos meus talentos, estou investindo nas empresas locais, eu estou fazendo as conexões das pessoas. Então, eu começo a fazer o desenvolvimento acontecer. O ecossistema de inovação está funcionando. Então, como que tudo isso transforma, então, o nosso município num ecossistema vivo, um ecossistema de inovação vivo? Começa com a confiança e com a colaboração. Só assim a gente consegue transformar as coisas. Então, quando a semente é
colocada quando a gente começa a colaborar e a confiar. E aí começam as conversas entre as pessoas. Dessas conversas sai uma faísca. Essa faísca são as inovações, porque as pessoas estão ali conversando, pensando, criando, co-criando, saem as inovações para resolver dores, problemas do cotidiano, da rotina, do dia a dia das pessoas. Isso falando dentro da região onde a gente está. Dessa faísca, então, sai uma árvore. Essa árvore são os novos negócios. A gente tem ali as startups nascendo, tem as empresas crescendo, tem as indústrias se renovando. E quando eu consigo fazer tudo isso acontecer, a árvore se transforma numa floresta. E essa floresta é o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque eu vou ter geração de emprego, eu vou ter geração de renda, eu vou estar retendo os meus talentos aqui e eu vou estar fazendo com que a riqueza local aumente. Ou seja, desenvolvimento econômico. Eu não tenho mais estagnação. Muito bem. Vocês lembram lá das abelhas do início? Que bom. Pois é, são elas que fazem polinização. Vocês sabem disso? Então tá. Sem elas, vocês sabiam que toda a cadeia alimentar entra em colapso? Uma criaturinha de 2 centímetros sustenta um sistema de bilhões. A abelha não sabe disso. Ela só faz a parte dela. O ecossistema que a gente precisa construir nas nossas cidades funciona da mesma forma. Essa abelhinha que mantém tudo de pé. Então, cada um de nós aqui nessa sala, no seu papel, no ambiente onde você está, sustentando algo muito maior do que você imagina. É isso que a gente tem que fazer. Obrigada.